Pronto, pessoal. Olha só, pessoal, na última semana a gente não teve aula, né, na terça-feira, foi o dia do simulado. Também eu estava ali impossibilidade de dar aula também. Na semana passada, não sei se informaram, mas eu estava com Covid, tá? Eu me recuperei, eu e a família toda, todo mundo teve. Mas a gente já se recuperou, graças a Deus. Daí, na última aula da gente, que foi há 15 dias atrás, a gente conversou aí sobre anelídeos. A gente começou o livro 3, né? E a gente falou sobre anelídeos. A gente conversou aqui sobre as características do grupo, tá? O capítulo é sobre o filo dos anelídeos e o filo dos moluscos, tá? Então a gente conversou sobre as características dos anelídeos, as características principais do grupo, né? E observou as subdivisões dos anelídeos, tá? Então a gente observou que os anelídeos têm o corpo subdividido em anéis, tá? O corpo é segmentado. A gente diz que essa característica, a gente chama essa característica de metameria, que é o corpo segmentado, o corpo dividido, tá? No caso aqui é dividido em anéis, por isso o nome do grupo, anelídeos, tá? Principal característica do grupo. E esses anelídeos, né? Eles são subdivididos em grupos distintos, tá? Então a gente tem aqui os poliquetos, os aquetos e os oligoquetos. Cadê aqui? Oligoquetos, tá? Qual a diferença entre eles? Esse queto significa cerdas. Então, poli, muitas cerdas. Poli, muitos, né? Então, poliquetos, muitas cerdas. Quem é que está dentro dos poliquetos? Os poliquetos a gente tem aqui a gente tem aqui os deixa eu colocar aqui, tem gente pedindo para entrar. Pronto. Então, no caso dos poliquetos, a gente tem alguns organismos aquáticos, né? Os vermes marinhos, né? Minhoca do mar, enfim, que eles têm várias cerdas pelo corpo, tá? E eles têm parapódios, que são estruturas semelhantes a pés, tá? Que serve para ele conseguir se locomover também, ok? Quando você vai para o grupo dos oligoquetos, oligo quer dizer poucos, né? Ou poucas, então oligoquetos, poucas cerdas, tá? Então a gente tem aqui as minhocas dentro desse grupo, tá? As minhocas. E no grupo dos aquetos, há 100, né? Quetocerdas. Então, são organismos sem cerdas. Então, a gente tem aqui as sanguessugas aqui dentro. Tá? Esse organismozinho que ele tem ventosas para poder se fixar no corpo do animal hospedeiro e poder absorver, poder sugar seu sangue. Beleza, a partir disso, a gente entra aqui nos moluscos. Aí vamos lá. Características principais aí do grupo. Os moluscos são animais de corpo mole, tá? Moluscos, do latim moles, quer dizer mole, maleável, ok? Então a gente tem um animal aqui que tem corpo mole, não segmentado, não é subdividido, tá? Em partes distintas. A gente tem organismos que são triblásticos, tem 3 folitos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Tem celoma, ou seja, eles têm órgãos bem desenvolvidos, os moluscos. É um dos grupos aí de invertebrados que possui mais, mais desenvolvimento fisiológico, vamos dizer assim. Tá? E são protostomiados, ou seja, o desenvolvimento do organismo, do embrião, ele
se inicia pela boca. A cavidade se inicia pela boca, a cavidade gastrointestinal. Tá? Então, a gente vai ter muitos organismos dentro desse filo. A gente tem um filo muito diverso. Tá? A área da biologia que estuda os moluscos é a malacologia. Tá? Não sei se vocês sabem. E a gente tem organismos que estão presentes em praticamente todos os ambientes, né, do planeta. Você tem ambientes terrestres, né, como as lesmas e caracóis, ambiente aquático de água doce, né? A gente tem organismo específico para água doce e organismo específico para água salgada, como é o caso do polvo, da lula, tal. Água salgada. De um modo geral, o corpo ele é caracterizado por estar dividido em cabeça, massa visceral, que é, vamos dizer assim, um miolo dele, né? E o pé, ok? A partir dessas três estruturas, nós temos subdivisões de grupos de moluscos. A gente vai ver mais adiante. Então, vê só. A massa visceral, que é essa parte interna, ela é revestida por uma bainha, que a gente chama de manto ou pálio, tá? Que protege o corpo deles, né? E pode formar, ou não, uma estrutura calcária, que é a concha. Tá? Então, a gente tem moluscos que formam concha e moluscos que não formam concha. Como é o caso, moluscos que formam concha, né? A gente tem os caracóis, ostra, marisco, mexilhão. E os que não formam, lula, lesma, polvo, não formam concha. Tá? Vamos adiante. Sistema digestório. Como eu falei, os moluscos eles são organismos que são bem desenvolvidos fisiologicamente. Né? As estruturas, os sistemas, vamos dizer assim, eles são bem desenvolvidos. Então, o sistema digestório é um sistema digestório completo, ou seja, tem cavidade anal, cavidade oral. O alimento ele entra por um local, sai por outro. Tá? Eles apresentam um tipo de estrutura óssea, estrutura calcária, que eles conseguem raspar o lodo, o solo, o fundo do rio, do mar. Eles conseguem raspar o substrato para procurar alimento. Essa estrutura, que é um tipo de língua denteada, é chamada de rádula. Tá? Então, os moluscos eles possuem essa rádula. Aí está sendo mostrado aqui, ó, tá? Na boca de um caramujo. Então, tem uma rádula, que é essa estruturazinha aqui, ó, que ele consegue mover essa rádula e raspar o substrato onde eles vivem para ele poder absorver os nutrientes. Tá? De uma forma geral, os moluscos eles são bem sensíveis ao ambiente. Eles são bioindicadores de qualidade ambiental. Se tiver um ambiente onde, de repente, a água ela está poluída, o solo teve algum tipo de alteração química, né, sofreu algum impacto ambiental, os moluscos sentem primeiro. Eu participei de uma seleção de doutorado, onde o meu projeto era utilizar alguns organismos para fazer bioindicação de qualidade ambiental. E esse projeto ele era baseado num projeto maior que utilizava moluscos para determinar a qualidade da água. Então, eles são muito usados nesse tipo de processo. Isso é recente, né? Mas isso é algo que assim,
a gente pode obter sucesso, né? Através da observação dos moluscos na água, a gente saber, a partir das espécies que estão lá, você saber se a água ela é boa ou não para o consumo humano, tá? Por quê? Porque os moluscos, eles indicam essa informação para a gente, tá? A maioria dos moluscos apresenta sistema circulatório aberto ou lacunar. O que é isso? Não tem vasos sanguíneos. Então, o sistema, a circulação, ela acontece de forma difusa, né? De célula a célula, os nutrientes vão passando, tá? Ou de forma lacunar, apresenta lacunas, espaços específicos onde o líquido visceral ele circula, tá? Essas lacunas, que também são chamadas de hemoceles, elas podem auxiliar o molusco nas excretas, tá? Ele poder excretar seu material que não está sendo mais útil para ele, ok? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, tá aqui embaixo. Eu ia ver o sistema de classificação, tá aqui embaixo. Então, desses organismos, o que vai apresentar circulação fechada, os moluscos mais desenvolvidos são os polvos e as lulas, que a gente chama de cefalópodes. A gente vai ver mais para frente. Era para o sistema de classificação vir primeiro, né? Mas enfim. São os cefalópodes, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para a gente. Vamos lá. Ó, sistema nervoso, ele é bem desenvolvido, tá? Ele possui um sistema de gânglios, tá? Ou seja, alguns conjuntos de células bem desenvolvidas, células nervosas, que eles conseguem detectar dos mais variados estímulos, desde mudança da temperatura da água, mudança da luminosidade, mudança da composição química, né? Se a água está mais ácida ou se ela está tóxica, alguma coisa do tipo, eles conseguem interpretar o estímulo a partir desses gânglios, tá? É um tipo de sistema nervoso difuso ou ganglionar, tá? Que eles apresentam. Nos cefalópodes, que são os animais mais desenvolvidos, como a gente falou ainda agora, polvos e lulas, eles têm um cérebro já desenvolvido, ok? Os olhos são bem desenvolvidos, têm estruturas para poder captar a luminosidade já bem desenvolvidas. Aí aqui sim, classificação dos moluscos. A gente tem o filo molusca dividido aqui em 5 classes principais. Então a gente tem a gastrópoda, bivalvia, cefalópoda, poliplacófora e escafópoda, tá? Bora entender aqui qual é a de cada um. Então vamos lá. A classe gastrópoda, você vai lembrar de quê? Aqui, ó. Polvo é um molusco, Zé. Eu vi a tua pergunta agora. A classe gastrópoda. Gastro está relacionado a quê? Está relacionado a, vamos dizer assim, barriga, intestino, né? E poda, ou podes, está relacionado a pés. Então, seria assim, pés na barriga, tá? Aqueles que andam sobre a barriga, vamos dizer assim. Quem é que faz isso? As lesmas, os caracóis. Ó, o pé é sobre a barriga. Na verdade, é sob a barriga, né? Eles caminham aqui com a barriga voltada para baixo. Ok? Eles se locomovem dessa forma. Então, é um tipo de gastrópode, tá? Todos esses animais, todos esses moluscos que têm esse tipo de locomoção, eles são chamados de gastrópodes. A cobra também? Não.
Por que não? Porque a cobra, todos esses animais que a gente está vendo agora, ó, poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, artrópodes, equinodermos, moluscos e anelídeos, todos esses são 9 filhos dentro do reino animal. São 9. Desses 9, 8 são de invertebrados. Então, tudo que a gente está vendo aqui é invertebrado, invertebrado, invertebrado. O único que vai ter vertebrado, animais que têm vértebra, coluna vertebral, o único que tem vertebrados é o filo dos cordados. Vai ser o último que a gente vai ver. Então, tudo que a gente está vendo até agora é invertebrado. Molusco é invertebrado. Cobra é vertebrado. Tá? Aí você vai, professor, mas cobra é vertebrado? Cobra não é toda mole, mas ela tem coluna vertebral. As cobras possuem coluna vertebral. Elas fazem parte da classe dos répteis. Os répteis são vertebrados. Quais são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. A gente está dentro da classe dos mamíferos. Então, quando a gente fala assim, todos os animais de corpo mole, os moluscos, né, que andam dessa forma aqui, ó, com o ventre sobre os pés, vamos dizer assim, né? Eles andam com o ventre para baixo, né? E são animais de corpo mole, desse jeito aqui, né? Estão dentro da classe dos gastrópodes. Aí você vai dizer, professor, então a minhoca é. Não, a minhoca é a anelídea, a gente viu ainda agora. Além dela ter o corpo mole, ela tem o corpo dividido em anéis. Os moluscos não têm corpo segmentado. Vê que não tem anéisinhos aqui, ó. Ok? Então tem que observar as características de cada grupo. Estou falando assim, dentro dos moluscos, esse tipo de locomoção é dos gastrópodes. Aí, vê só. Como a gente falou, muitos dos moluscos vão apresentar uma concha. Tá? Essa concha ela pode variar de formato, de tamanho, enfim. Depois que o animal, esse molusco morre, ela ainda pode ser utilizada por outros organismos, né? Mas, de uma forma geral, é uma estrutura calcária que serve para o organismo se proteger, ele mesmo que produz, e serve para ele se proteger. Ela vai crescendo à medida que ele vai se desenvolvendo. Você observa que tem anéisinhos aqui, ó, né? Umas linhazinhas. É porque ela vai, à medida que ele vai crescendo, ela vai continuando a ser formada. Ela vai se desenvolvendo essa estrutura. Enquanto ela vai se desenvolvendo, a abertura vai ficando maior aqui, tá? Você observa que aqui, ó, tem uma linha mais intensa, tá? Então, através dessas linhas, através das formações, a gente consegue observar a idade do indivíduo, né? o porte do indivíduo, as características do ambiente onde ele vive, através da concha dele, através desse desenvolvimento da concha. Ok? Outra coisa que a gente pode observar aqui que os gastrópodes possuem é esses tentáculos sensoriais, tá? A gente tem aqui esses aqui que possuem os olhinhos na ponta, né? Eles conseguem mover aqui com facilidade. E na parte de baixo, próximo à boca, tem 2 tentáculos menores que possuem células sensoriais, que eles vão tateando o ambiente para poder encontrar alimento ou poder encontrar alguma outra estrutura ou algum outro organismo, tá? Esses órgãos sensoriais são importantes para ele poder sobreviver, ok? Não sei se vocês lembram do Gary lá do Bob Esponja, né? Ele possuía os tentáculos. A classe Bivalvia, pelo nome, a gente vai entender o quê? Ó? Bi, duas. Válvia,
está falando das valvas, que são o quê? As conchas. Então, são moluscos que possuem duas conchas, tá? Quem é que está dentro desse grupo de moluscos? As ostras, os mexilhões, os mariscos, todos são bivalves, ok? Então, eles possuem duas conchas que vão sendo formadas quando eles são já na fase jovem para a fase adulta, elas vão se formando. Quando os bivalves, enfim, né, as ostras, enfim, são pequenininhos, né, quando eles acabam de nascer, eles têm uma estrutura diferente, tá? Eles não são com duas válvulas, enfim, eles são um tipo de larvazinha, né? E aí eles passam por uma metamorfose e tudo mais, tá? Uma coisa que a gente vai observar é que eles não têm a rádula, aquela estrutura que é para raspar o ambiente, e nem tem cabeça assim definida. O que é que eles fazem então? Eles são animais, eles são moluscos que filtram a água para poder se alimentar. Então são animais que, à medida que eles vão filtrando a água, eles vão absorvendo seus nutrientes. Eles possuem boca, tudo mais, mas eles vão filtrar a água. O que acontece é que, às vezes, enquanto eles estão filtrando a água, entra ali uns grãozinhos, alguma coisinha, um grãozinho de areia, alguma coisa lá, algum material, ele entra na concha, né? E ele vai sendo guardado. Esse material vai se acumulando, que fica lá dentro daquela carne, né? Vai se acumulando e pode formar o que a gente chama de osso, de pérola, né? A gente observa isso daí. É uma característica bem conhecida aí para os bivalves, né? Essa formação das pérolas, a partir dos detritos que existem na água. Então, vamos lá. Sim, uma coisa que está sendo colocada aqui é que, já que eles filtram a água, é importante. Se a água for poluída, se a água tiver algum tipo de toxina, bactéria, alguma coisa do tipo, ele pode acumular esse material tóxico, e se você se alimentar desse material, você também ficar intoxicado. Tá? Então, não se come ostra de todo lugar, mexilhão, enfim, de todo o ambiente. É necessário observar que tipo de ambiente está sendo colhido, né, esse animal, e se ele está sendo bem cozido, né, bem limpo, né, para ser servido. Da classe dos cefalópodes, o nome, ó, cefalópode. Céfalo está relacionado a cabeça, cérebro, né? E podes, pés. São os animais que têm os pés na cabeça. Como é que é isso de pés na cabeça? Polvo, né? Tem os pés na cabeça, ó, o pé grudado aqui na cabeça. Polvo, lula, os náutilos, né? Que são esses organismos que eles ficam aqui, ó. Tem uma concha externa, mas é um cefalópode também. Tem as patinhas ali presas na cabeça. Ok? Eles, os polvos e as lulas não apresentam concha, né? Mas são organismos muito desenvolvidos, né? Podem apresentar sistemas específicos para camuflagem, né? Eles possuem células específicas que são os cromatóforos, conseguem emitir sinais entre eles, conseguem liberar tinta, né? Que é para poder fugir ou poder se camuflar, enfim, quando eles se sentem ameaçados.
Também a gente vai ter, dentro desse grupo, os moluscos maiores, né? A gente tem o exemplo das lulas colossais, que elas chegam a 50, 60 metros de comprimento. São animais muito grandes, tá? Que vivem lá em regiões abissais, ok? Possuem ventosas, que é para poder capturar suas presas. São dos animais mais inteligentes que a gente tem aqui entre os invertebrados. De todos os invertebrados, os mais inteligentes certamente são os polvos, com, com capacidade de memorizar informações, tá? Que a gente não vê em outros invertebrados. Tá? Vamos lá. Temos aqui, ó, a classe Polyplacóphora. Polyplacóphora. Pelo nome também, ó, poly, várias. Placo está relacionado a placas mesmo, né? Ó. Então, são animais, são moluscos marinhos de corpo alongado, achatado, dorsoventralmente. Dorsoventralmente. Com a cabeça reduzida. Eles possuem 8 placas calcárias articuláveis, as valvas, na região dorsal, cujas cores podem ser confundidas com as rochas presentes no ambiente. São animais pequenos, entre 2 a 5 centímetros de comprimento, que habitam regiões de entre marés. A gente consegue ver isso aqui no mangue. Tá? São animais de corpo mole, parece uma lesma, mas eles têm essas plaquinhas, tá? No corpo deles. Ok? A gente geralmente vê isso aqui perto das rochas, dos corais, tá? Esses organismos eles podem se desenvolver, tá? E a gente tem aqui os moluscos chamados de escafópodas ou escafópodes, tá? Comumente chamados de dentes de elefante ou dentálios. São moluscos marinhos que têm um corpo fino, geralmente entre 2 a 5 centímetros. Seu organismo se mantém protegido por uma concha em formato de tubo, parece um dente, né? Que é aberto na parte de cima e na parte de baixo, tá? Praticamente ele tem massa visceral e os pés não tem cabeça, mas ele tem a rádulazinha para ele poder se alimentar, tá? Eles conseguem ficar dentro da areia, né? Dentro de regiões arenosas, pode ser no mangue, pode ser na praia mesmo, conseguem ficar com essa região para cima e eles vão se alimentando dessa forma, tá? Formação da pérola, a gente já conversou sobre, né? Você tem aqui, ó, um corpo estranho, o material vai se acumulando com o passar do tempo, até formar a pérola. Geralmente é algum tipo de corpo estranho que se cristaliza aqui, né? Pode ser um corpo calcário, uma rocha, alguma coisa do tipo que vai se desenvolvendo aqui, tá? Então, em relação à reprodução, a maioria dos representantes aqui apresenta sexos separados, né? Ou seja, organismos que são dioicos, 2 tipos de organismos em relação ao sexo, mas existem espécies que são hermafroditas também, monóicas, tá? Que conseguem se desenvolver sexuadamente, tá? A gente tem aqui, ó, exemplo de reprodução de lesmas, aqui ovos de lula, né? Muitos deles se desenvolvem formando ovos, né, na região de água, né? Mesmo os terrestres, eles preferem regiões mais úmidas para depositar os ovos, porque até aqui todos os indivíduos que põem ovos, eles
esses ovos, eles são frágeis, eles são com uma, vamos dizer assim, uma casca muito fininha, né? Uma película, não é nem uma casca, é uma película muito fininha. Então, geralmente, eles se desenvolvem esses ovos, depositam os ovos em regiões mais úmidas, que é para evitar que esses ovos ressequem, tá? Quando esses ovos eclodem, geralmente tem a formação de larva. Essa larva, ela se desenvolve por um certo tempo, né, e com a característica diferente da dos adultos, um indivíduo que é diferente dos adultos, mas ele passa por uma metamorfose e vai ganhando as características específicas da espécie, tá? Geralmente é assim que acontece. Geralmente se passa por essa metamorfose, esse desenvolvimento indireto, ok? Aqui está falando um pouco sobre o mexilhão dourado, pessoal. O mexilhão dourado é uma espécie invasora, né, que chegou, uma espécie exótica, que ela chegou no Brasil através dos lastros de navio. A gente tem uma ou outra questão já nos últimos vestibulares abordando aí o mexilhão dourado. Falar sobre espécie invasora é algo que é importante, sabe? Que são as espécies que são introduzidas no ambiente natural, num habitat que não é deles, tá? Então, o mexilhão dourado foi trazido da Ásia, nos lastros de navio, ou seja, naquela água que fica dentro do navio. Quando o navio chega num porto, ele despeja aquela água, né? E depois ele enche com a água nova. Então, quando ele despeja essa água, ele está trazendo organismos de outros continentes. Então, esse mexilhão dourado, ele se adaptou muito bem ao nosso clima, ao nosso ambiente, e ele se desenvolveu causando prejuízos, porque não tem predador. Então, ele acabou tomando conta dos portos, de navios, e ele causa problemas ambientais e econômicos para a gente, tá? Pessoal, eu vou deixar as questões para vocês fazerem, tá? Durante a semana. Na próxima aula, se tiver alguma dúvida, a gente tira as dúvidas e começa o próximo capítulo. Beleza? O que caiu no Enem Livre foi uma questãozinha sobre mexilhão dourado. Você coloca no Enem, coloca no Google, mexilhão dourado, questão Enem. Aí você vai ver uma ou outra questão sobre os mexilhões dourados. Ok? Beleza? Pessoal, um abração a todos vocês. Saudade mais de vocês, de conversar com vocês pessoalmente, tá? Espero que a gente volte logo, tá? A gente se vê. Um abração a todos vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abração.